capítulo 1, versículos 16 e 17. Abra a sua Bíblia, deixa a sua Bíblia aberta e no momento oportuno nós vamos ler esses versículos. Abra a sua Bíblia e mantenha a sua Bíblia aberta. O título da mensagem de hoje é 503 anos da Reforma Protestante. Então hoje nós vamos falar sobre a Reforma Protestante. No próximo sábado, será dia 31 de outubro, comemorar-se-á os 503 anos da Reforma Protestante. Oficialmente, a Reforma Protestante se iniciou no dia 31 de outubro de 1517, quando o frade, o monge agostiniano, chamado Martinho Lutero, afixou suas 95 teses na porta da Catedral do Castelo de Wittenberg, na Alemanha. Mas, antes de Lutero, outros homens também tentaram fazer uma reforma nas doutrinas da Igreja Católica Romana. Então, eu quero, antes de falar sobre Lutero, antes de falar sobre a reforma, eu quero falar sobre esses homens que foram os pré-reformadores. Vejamos alguns pré-reformadores. John Wycliffe era um padre da Igreja Católica na Inglaterra. Ele protestou contra a doutrina da transubstanciação. O que era a doutrina da transubstanciação? Era a ideia ensinada pela Igreja Católica que no momento da ceia do Senhor, que a Igreja Católica chama de Eucaristia, que naquele momento, quando o padre levanta a hóstia e levanta o cálice, a hóstia se transforma no corpo de Cristo, literalmente, se transforma no corpo de Cristo, literalmente. E quando ele levanta o cálice, aquele vinho se transforma literalmente no sangue de Cristo. E John Wycliffe, ele disse que não. Ele protestou contra isso. Ele disse que o pão ou a hóstia não se transformava literalmente no corpo de Cristo, mas o pão representa o corpo de Cristo. E que o vinho, ele não se transformava literalmente no sangue de Cristo, mas ele representa o sangue de Cristo. Porque Jesus, ele não pode morrer duas vezes, ou 3, ou 4, ou 100, ou 1 milhão de vezes. Jesus morreu uma única vez pelos pecados de todos, de forma que o pão na ceia do Senhor, ele representa o corpo de Cristo, e o vinho na ceia do Senhor representa o sangue de Cristo, mas não se transformam literalmente nem no corpo
nem no sangue de Cristo. John Wycliffe também protestou contra a doutrina do purgatório. O que era a doutrina do purgatório? A Igreja Católica, um Papa inventou que existe um lugar chamado purgatório, para que aquelas pessoas que morreram, que não foram boas suficiente para receber a salvação, mas também não foram ruins demais para ir diretamente para o inferno, elas iam para um lugar chamado purgatório. E John Wycliffe protestou contra isso, dizendo, primeiro, que purgatório não existe. A Bíblia só fala de céu e inferno. Não fala de purgatório. Em segundo lugar, uma pessoa não vai para o céu porque é boa, porque ninguém é bom o suficiente para ir para o céu. Então, John Wycliffe, ele também protestou contra a doutrina do celibato. O que é a doutrina do celibato na Igreja Católica? É que o padre não pode se casar. E John Wycliffe disse que o casamento, o matrimônio, é algo criado por Deus e todo homem, se desejar se casar, ele tem o direito. Ele não é obrigado, mas se ele quiser, ele tem o direito de se casar, inclusive os padres. Então, John Wycliffe, ele foi um pré-reformador, porque ele protestou contra muitas heresias da Igreja Católica, superstições, e ele também traduziu a Bíblia para o inglês. John Wycliffe, ele morreu de uma enfermidade, mas mesmo depois de morto, a Igreja Católica julgou e condenou John Wycliffe por heresia, chamaram ele de herege. Desenterraram os ossos dele e depois queimaram para que ele cumprisse aquela pena que a igreja tinha dado, de ser condenado por herege, por ser, na visão da Igreja Católica, herege. Mas, na verdade, John Wycliffe foi um homem de Deus, que Deus levantou já para levantar a bandeira da reforma. Então, ele foi um pré-reformador. Um outro pré-reformador foi John Hus. Ele, John Hus, também era um padre. E ele pertencia a um país que na época existia, chamado Boêmia. Ele pregava que Jesus era o cabeça da igreja e não o Papa. Porque a Igreja Católica acredita que o Papa é que é o cabeça da igreja, que o Papa diz é infalível, mas John Hus, ele dizia que não, que o cabeça da igreja é Cristo, é Jesus, e não o Papa. John Hus também dizia que a Bíblia era a única autoridade em matéria de fé para o cristão. Então não era o que o Papa dizia, mas a Bíblia é a única autoridade sobre o povo de Deus em matéria de fé. John Hus também foi condenado pela Igreja Católica como herege e foi queimado vivo na fogueira pela Igreja Católica. Os pré-reformadores foram homens levantados por Deus para protestar com coragem num período
em que a igreja havia se distanciado da verdade das Escrituras. Os pré-reformadores contribuíram de forma muito importante para a reforma protestante do século XVI, iniciada com Martinho Lutero. Agora, nós vamos falar de Lutero, Martinho Lutero. E vamos falar também como foi a reforma protestante. Como foi que a reforma protestante, de fato, aconteceu. Martinho Lutero era um monge ou um frade da ordem agostiniana. Certa vez, lendo a Bíblia, ele leu os seguintes versículos. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Você que está com a sua Bíblia aberta, acompanhe. Que diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Martinho Lutero, lendo a Bíblia, ele leu esse texto. E ao ler este texto, ele se converteu. Nestes versículos, o apóstolo Paulo nos diz que não se envergonhava de pregar o Evangelho. Ele estava pronto a pregar o Evangelho em todas as partes, inclusive em Roma. O apóstolo Paulo também diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O que é a salvação? A salvação é aquele ato que Deus realiza na vida daquela pessoa que crê em Jesus como único Senhor e Salvador pessoal. Essa pessoa é perdoada de seus pecados, é justificada por Deus, se torna um filho de Deus, uma filha de Deus, e recebe o Espírito Santo habitando em si e vai morar no céu com o Senhor. Então isso é a salvação. E o Evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê. E o que é o Evangelho? O Evangelho é a notícia, a pregação de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isto é, Jesus veio ao mundo, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, e a obra que Jesus realizou na cruz tem o poder de salvar, de perdoar, de justificar todo aquele que crê, que se arrepende de seus pecados e crê em Jesus como seu único Senhor e Salvador pessoal. Se você está aqui nesta noite e você ainda não entregou a sua vida a Cristo, crendo nele como seu único Salvador, você deve fazer isso. Você deve crer em Jesus, entregar-se a Ele, aceitá-lo como seu único Senhor e Salvador pessoal, para que você tenha
a salvação, para que você tenha a vida eterna. O apóstolo Paulo também diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho. O que é a justiça de Deus? É assim: todo mundo é pecador. Eu sou pecador, você é pecador. E Deus é santo, Deus é justo. O salário do pecado é a morte. O resultado do pecado é o inferno. Então, como Deus é santo e justo, Deus, para ser justo, Ele tem que mandar a mim e a você para o inferno. Essa é a justiça de Deus. Mas ao mesmo tempo que Deus é justo e santo, Ele também é amor. E para não mandar para o inferno aqueles que Ele mesmo escolheu para a salvação, Ele enviou o seu Filho para morrer na cruz, para que aquele que crê seja livre da condenação e receba a salvação. Então o Evangelho nos revela a justiça de Deus, que o homem está condenado e que Deus é justo em mandar o homem para o inferno. Mas para aqueles que Ele mesmo escolheu, Ele enviou o seu Filho para morrer na cruz no lugar destes que creem em Jesus como seu único Senhor e Salvador pessoal. O apóstolo Paulo também diz que o justo viverá da fé em Jesus. Aquele que crê em Jesus como Salvador, ele tem uma promessa, ele tem uma esperança. Essa promessa é fiel, é verdadeira. Essa esperança é real, vai se cumprir. Que promessa é? A promessa de que você vai morar no céu. Que esperança é? A esperança de que você estará com Cristo. E você crê nisso pela fé. E você vive a sua vida cristã através dessa fé. Então, quando Martinho Lutero leu esses versículos, e quando ele entendeu tudo isso que nós já colocamos aqui, explicamos para os irmãos, então Martinho Lutero teve o seu coração transformado, teve a sua vida mudada. Ele foi convertido ao Senhor Jesus. E após se converter, Martinho Lutero ele se revoltou contra a Igreja Católica, que pregava a salvação não pela fé em Jesus, mas pregava e ainda prega a salvação pelas obras humanas. Mas a salvação não é pelas obras. Você não pode fazer nada de você mesmo para ser salvo, porque a salvação é pela graça, através da fé. Lutero também se revoltou porque a Igreja Católica pregava as indulgências. O que eram as indulgências? Era assim: a indulgência era uma bênção que o Papa dava para supostamente tirar do purgatório uma pessoa, uma alma que estivesse lá no purgatório sofrendo. Mas para que o Papa desse essa bênção, era preciso que o parente daquela pessoa que morreu
e que eles pensavam que estava no purgatório, o parente dessa pessoa tinha que pagar uma grande quantia em dinheiro, uma soma em dinheiro. E aí o Papa dava um documento afirmando que aquela alma tinha saído do purgatório e tinha ido para o céu. Martinho Lutero se revoltou contra isso. Primeiro porque ele entendeu, assim como John Wycliffe, que foi o pré-reformador, que disse que purgatório não existe, Martinho Lutero também entendeu isso. Purgatório não existe, é uma invenção. E segundo, mesmo que existisse, o Papa não teria o poder de, com um pedaço de papel ou com uma oração, tirar uma pessoa que porventura estivesse no purgatório, se o purgatório existisse. Então Lutero começou a pregar também contra estas coisas. E por fim, em 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero pregou na porta da catedral do castelo de Wittenberg suas 95 teses. As 95 teses de Lutero protestava contra os abusos do Papa e contra as indulgências, que eu já expliquei o que é. Lutero, ele traduziu a Bíblia para o alemão e escreveu muitos livros falando sobre o Evangelho da graça de Deus. A Igreja Católica também condenou Lutero como herege e perseguiu ele para matá-lo. Mas ele foi protegido por um príncipe da Alemanha chamado Frederico da Saxônia. Esse homem protegeu Lutero e ele foi um instrumento de Deus para que a Igreja Católica não encontrasse Lutero, não matasse. As ideias da reforma se espalharam por toda a Europa. E outros reformadores surgiram depois de Lutero. Entre eles, João Calvino e Ulrich Zwingli, que também foram reformadores que seguiram os pensamentos da reforma de Lutero. Lutero resumiu a doutrina protestante em 5 pontos, chamados os 5 solas. E eu quero terminar falando sobre esses 5 pontos da reforma protestante, chamados de os 5 solas. O primeiro ponto, sola fide. O que significa isso? Somente a fé. Quer dizer que a salvação é pela graça através da fé. Porque, como lemos em Romanos, o justo viverá pela fé. Então, o primeiro lema da reforma protestante, o primeiro ponto da reforma protestante é somente a fé e não as obras. Somente a fé. A salvação é pela graça através da fé. O segundo lema, ou o segundo ponto da reforma protestante,
sola Escritura, ou seja, somente as Escrituras. A cabeça da igreja é Jesus, e a autoridade sobre os crentes é a Escritura, não o Papa, não os padres, não pastores, mas somente as Escrituras. A Bíblia é, para o crente, a única regra de fé e prática da sua vida cristã. O terceiro lema da Reforma Protestante, ou o terceiro ponto, solos Christus, ou seja, somente Cristo. Somente Cristo salva. Somente Cristo morreu na cruz pelos seus pecados, pelos meus pecados. Somente Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Somente Cristo é o Filho de Deus. Somente Cristo é o nosso advogado perante o Pai. Somente Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somente Cristo é o pão da vida que desceu do céu. Somente Cristo é o Filho de Deus. Somente Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Único e suficiente Salvador daquele que crê. O quarto lema, ou quarto ponto da Reforma Protestante é sola gratia, ou seja, somente a graça. A salvação é somente pela graça. A salvação não é pelas obras. Abra a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 8. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Aliás, capítulo 2, versículo 1, que diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Versículo 8, capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então a palavra de Deus está dizendo claramente que antes de receber a Jesus como Salvador, nós estávamos mortos em delitos e pecados, servindo a Satanás. Mas Cristo, pela sua morte na cruz, Ele nos deu vida, a vida eterna. E essa vida eterna, essa salvação, é pela graça, como diz no versículo 8: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto, ou seja, a salvação e a fé, não vem de você. Não é você que tem a fé dentro de você. A fé para a salvação lhe foi dada pelo Espírito Santo. Então, tanto a salvação
como a fé para a salvação é dada por Deus, é pela graça de Deus, não é pelas obras que você pratica, não é porque você é bom, não é porque você é merecedor, porque se você esperar merecer alguma coisa, a única coisa que você merece é a morte e o inferno. Tem igrejas que diz assim, né? Peça a Deus o que é seu. Peça a Deus para lhe dar o que é seu. Não faça isso. Porque a única coisa que é sua de verdade é a morte e o inferno. Então não peça a Deus para lhe dar o que é seu. Se Deus atendesse essa sua oração, você que é crente, que talvez esteja orando, Senhor, me dê o que é meu, se Ele atendesse, Ele ia lhe dar o que Ele já livrou você, a morte e o inferno. Porque é isso que o homem merece de Deus. O homem não merece nada de Deus a não ser isso. Mas Deus, pela graça, Ele dá ao homem a fé, Ele dá ao homem a salvação, Ele dá o perdão dos pecados, Ele dá o Espírito Santo, Ele adota como filho e Ele dá o céu para aquele que crê em Jesus como seu único Senhor e Salvador. Então, o quarto lema da Reforma Protestante, sola gratia, ou somente a graça. O quinto lema, ou ponto da Reforma Protestante, só lhe deu glória, ou glória somente a Deus. Deus é o único que merece toda honra, toda glória e todo louvor. Na época de Lutero e também na época de hoje, a Igreja Católica dava glória e louvor aos santos, aos mártires, aos apóstolos. Embora os apóstolos, os santos e mártires foram homens e mulheres de Deus, mas eles não merecem louvor, honra e glória, porque toda honra, toda glória, todo louvor é somente a Deus. Só lhe deu glória. A glória somente a Deus. E eu disse domingo passado, quando eu preguei a mensagem de Apocalipse capítulo 4, que João, ele vê lá no céu um culto, e Deus assentado sobre o trono, e diante do trono 24 anciãos, e também 4 querubins, 4 seres viventes, e tantos anciãos, quanto os querubins, eles dizem para Deus: Santo, 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 és tu, Senhor, porque tu és digno, pois criaste todas as coisas, pelo teu poder tudo foi criado. Só lhe deu glória, somente a Deus a glória. Meus irmãos, nós, batistas, somos um ramo da igreja que se beneficiou com a Reforma Protestante. A Reforma Protestante foi algo que veio de Deus para libertar o povo que jazia nas trevas da ignorância espiritual. Nós, batistas, somos um ramo da igreja que foi beneficiado com a Reforma Protestante. Então, todos os anos, quando se aproxima o dia 31 de outubro, é mistério,
nós relembrarmos dessa grande obra de Deus que foi a reforma, começando lá com os pré-reformadores, John Wycliffe, John Hus, depois Martinho Lutero, depois João Calvino, depois Zwingli, e outros que Deus levantou para essa grande obra. Vamos agora ter um momento de oração, agradecendo a Deus pela reforma protestante e pelos 503 anos da reforma. É preciso que nós continuemos firmes nas doutrinas da graça da reforma, porque infelizmente muitas religiões, seitas têm surgido dizendo que são evangélicos, dizendo que são filhos da reforma, mas pregando doutrinas que, se os reformadores estivessem vivos, eles estariam pregando contra essas novas doutrinas que muitas igrejas ditas evangélicas têm pregado nos dias de hoje. Eu quero pedir que qualquer irmão, voluntariamente, ore, agradecendo a Deus pelos 503 anos da Reforma Protestante. Soberano Deus, amado Pai, Senhor, obrigado, Senhor, por esse momento, obrigado pela mensagem. E nesse momento, Pai, nós agradecemos em especial por essa reforma, Senhor, que foi algo vindo de Deus, vindo do Senhor, para que nós possamos aprender, para que todos saíssem, ó Pai, das trevas espirituais que estavam e entendessem o seu Evangelho, ó Pai, entendessem a sua verdadeira mensagem, ó Pai. Obrigado, Senhor, por essa reforma que ocorreu e que, se nós estamos aqui hoje, ó Pai, louvando o seu nome, se nós estamos aqui na Igreja Batista, é porque ocorreu essa reforma. Obrigado, ó Pai. Continua abençoando essa igreja, abençoa o pastor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Eu quero dizer para você que está aqui, que ainda não é um crente, que ainda não creu em Cristo como Salvador, hoje é o dia aceitável para a salvação. Entregue a sua vida a Jesus, se torne um crente, creia em Cristo como seu Salvador, para que você seja salvo, para que você se torne um filho de Deus, para que você tenha os seus pecados perdoados, para que você tenha a vida eterna. Eu quero agora dar os avisos e nós vamos encerrar o nosso culto. Terça-feira, culto de oração através do Google Meet às 7h30 da noite. Eu vou mandar um link para você, para que você possa participar. Quinta-feira, culto da MCM aqui na igreja, às 7h30 da noite. Estudo bíblico da MCM. Domingo pela manhã, a escola bíblica dominical. Preste atenção. Dia 2 de novembro, nós teremos oração aqui na igreja. Dia 2 de novembro é feriado. Nós vamos aproveitar para fazer um momento de oração aqui na igreja, pela nossa igreja, pelas nossas famílias. Oração das 9
às 10 horas da manhã. Então vem no feriado, das 9 às 10 horas da manhã, dia 2 de novembro, para orar. Dia 8, domingo à noite, dia 8 de novembro, domingo à noite, encerramento da campanha de missões nacionais. É o dia de você fazer a entrega da oferta especial e do cofre missionário. E também no dia 8 de novembro, marque e não esqueça, dia 8 de novembro, pela manhã, nós teremos a assembleia da nossa igreja. Então a assembleia será dia 8 de novembro, pela manhã. Todos os membros da igreja estejam aqui para participar da assembleia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, agora e sempre. Amém. Vai em paz, que o Senhor o acompanhe.